E, sobretudo, a partir de 1º de janeiro, quando assumi o cargo, me pus um grande empenho e lançando mão de tudo todas as faculdades que eu possa ter, na tarefa de tornar realidade essas percepções, né? Diante da disposição que o presidente muito cedo mencionou, de fazer uma viagem dentro dos 3 primeiros meses aos Estados Unidos, que era o horizonte com o qual nós já trabalhamos, né? Então, fiz vários contatos com o secretário de Estado Pompeo, visitei Washington, fiz contatos novamente com o secretário Pompeo, com o assessor especial da Casa Branca, John Bolton, com o representante comercial, Lighthizer, e com dezenas de pessoas, formadores de opinião, muito influentes nos Estados Unidos, tanto nessa viagem específica, que foi uma viagem muito intensa a Washington, onde falei com dezenas de pessoas, quanto fora, quanto aqui, por diferentes meios, né, com formadores de opinião americanos. E isso nos foi permitindo construir uma base, né, nos foi permitindo mostrar para o lado dos Estados Unidos, para o lado americano, que nós tínhamos um novo Brasil, um Brasil que pensava, né? Um Brasil que simplesmente não ia chegar lá e dizer, eu quero entrar na OCDE, né? Que ia dizer assim, olha, eu sou um novo país e a partir das minhas qualidades, das minhas características, do meu projeto, da minha identidade, eu acho que um dos elementos é entrar na OCDE, né? Porque desde a eleição do presidente Bolsonaro, o governo Trump percebeu que havia uma afinidade, né? E começou também a nos... de certa forma, sondar sobre qual era o nosso grau de... né, qual era a realidade daquela concepção que o presidente mostrava na campanha, daquelas promessas de uma relação mais forte com os Estados Unidos. E nós fomos sempre mostrando, houve, né, um encontro importante do presidente com John Bolton no Rio de Janeiro, ainda em novembro, do qual, não lembro se foi novembro ou começo de dezembro, no qual eu também participei e conversei, à parte com o embaixador Bolton, ali começamos a combinar uma série de coisas. E, então, os Estados Unidos foram nos sondando e nós sondando a eles e fomos nos aproximando, porque o que os Estados Unidos queriam saber é se esse Brasil era para valer, ou se eram simplesmente pontos de campanha, como teria sido o caso, né, e com outros políticos, né, de falar certas coisas para ser eleito e depois, não é bem assim, né, ou ver se o Brasil ia cair na velha política externa, que é o que muita gente queria, né, quando, depois que o presidente foi eleito, aquela coisa que eu sempre falo, né, queriam ter um novo governo, mas que a política externa fosse a mesma coisa de sempre, né, e foram testando, né, não, então, acho que não é bem assim, acho que o Brasil realmente é para valer. Acho que essa ideia de, né, quebrar paradigmas, quebrar tradições, estabelecer uma nova relação é para valer, e eu, pessoalmente, fiz um grande esforço para mostrar que isso era o caso, né, sob orientação do presidente, né. Então, isso é um processo, né, isso é um processo que se foi construindo, né, acho que ao longo de milhares de horas de reuniões, palestras, telefonemas, e-mails, WhatsApps, né. Não é uma coisa que cai do céu. Então, nós chegamos a um ponto onde as coisas se materializaram. As coisas se materializaram porque havia um terreno que foi plantado, não só por mim, né? Não só por mim, isso é outra coisa, né? Foi todo um trabalho de equipe, tanto dentro da Itamaraty quanto com outros órgãos. Isso é algo que muita gente não percebe, porque muita gente não sabe o que é trabalhar em equipe e acha que quando pessoas diferentes estão tentando fazer a mesma coisa, uma está querendo, né, em rivalidade com a outra, e no momento, na nossa administração não é o caso, as pessoas sabem trabalhar em equipe, né? Bom, enfim, mas para finalizar essa parte da minha história pessoal, digamos assim, nesse ponto, queria dizer o seguinte, que há uma conexão, porque as pessoas falam, né, que gostam de criticar minhas ideias, né? Bom, gostariam que eu não tivesse ideia nenhuma, eu acho que, porque são pessoas que não gostam de ideias, né? E a gente está tentando fazer um governo com ideias e uma política externa com ideias, né? Então, quem não gosta de ideias, não gosta porque a gente tem ideias. E existe uma conexão entre as minhas ideias e os resultados que a gente conseguiu com os Estados Unidos. Isso que eu queria falar, né? Gostam dos resultados com os Estados Unidos? Não tá. Então, reconheçam que parte disso aqui são as ideias que eu venho desenvolvendo, publicando e falando delas. Não gostam dos resultados, tá bom, então critica minhas ideias. Agora, achar que foi excelente resultado e continuar dizendo que as minhas ideias não têm nada a ver, por favor, não tem lógica nisso. Bom, então, o presidente Bolsonaro e eu acho que estou ajudando a cumprir uma agenda que foi uma promessa que está se tornando realidade, também uma coisa rara na política brasileira.
Outro dia fiz uma palestra no Instituto Rio Branco, onde procurei caracterizar a nossa visão de política externa em torno de duas palavras: liberdade e grandeza. E, olhando os resultados que nós obtivemos, que estão registrados aqui na declaração, eu acho que, basicamente, todos os resultados que estão aqui têm a ver com isso, com liberdade e grandeza, né? Mais liberdade econômica, mais liberdade de trânsito de pessoas, através, por exemplo, da isenção de vistos para americanos e do nosso propósito de trabalhar com eles para o Global Entry, né? Para facilitar a nossa ida, a ida de brasileiros também, e deles para cá também. Liberdade de comércio, liberdade de investimentos, liberdade para o povo venezuelano, né? Nosso apoio à redemocratização da Venezuela, e liberdade de investir em biodiversidade, por exemplo, sem os preconceitos e amarras aí de ideologias que vinham impedindo isso, liberdade de falarmos de energia, liberdade de colocarmos o setor privado junto com o governo para falar de vários tópicos, um deles energia. Durante muito tempo queríamos ter um diálogo com os Estados Unidos em energia, mas só o governo, não podia entrar o setor privado, né? Enfim, não adiantava muito. E grandeza, né? Grandeza do Brasil se colocar como um país grande, então um país que tem condições de ser um aliado da OTAN. Falamos depois isso um pouco depois, se vocês quiserem mais, ou até mesmo na visão americana de ser um membro pleno, talvez, da OTAN. E grandeza de ser um país que tem condições de entrar na OCDE, por exemplo, né? Que também tem a ver com a liberdade, porque é um fórum de boas práticas que todas têm a ver com a liberdade econômica, sobretudo, né? Então, acho que uma maneira de ver é o seguinte: nós víamos o Brasil, nós, como o Brasil, nos víamos em um espelho que nos distorcia, né? Nós chegávamos diante do espelho, e esse espelho, que era todo esse cabedal de distorções ideológicas e de falsas tradições, no caso da nossa política externa, era um espelho que nos distorcia, que nos mostrava pequenos, né? Nos mostrava um país pequeno, um país tímido, um país pobrezinho, que precisa de tratamento diferenciado, que precisa, né, que não tem condições de chegar lá, e que vai ficar sempre como um ator secundário, né? Cerca de 2 anos atrás, numa conversa a qual assisti, um grande embaixador brasileiro dizia assim: hoje você tem no mundo você tem o primeiro time, que são Estados Unidos e China, e talvez Rússia, um segundo time, onde tem Índia, União Europeia, Japão, e o Brasil está ali na terceira categoria, né? E eu acho que a gente não pode, né, se contentar com isso, e uma das coisas que nós estamos almejando é de que, né, o Brasil tem que estar em qualquer concepção, tem que estar na primeira categoria, e isso que uma potência indiscutível como os Estados Unidos estão reconhecendo, inclusive no comunicado, né, ao apontar o Brasil como tendo o status de um líder global. Então tínhamos esse espelho distorcido, tínhamos esse espelho que nos apequenava, e agora o que nós estamos tentando fazer é colocar um espelho plano, que nos mostra o nosso tamanho, que é o tamanho pelo qual os outros nos veem, que nós não nos víamos, como acabo de dizer, como um líder global, né? Com todas as responsabilidades e desafios que isso implica, né?